Jesus é o Senhor. Agora podemos entrar, vamos na mensagem de hoje, cujo tema, né, dessa mensagem é A quem enviarei e quem há de ir por nós? Com base em Isaías 6:8, né? Então, eu vou dar aqui um início e depois o meu irmão, que está lá em São Carlos, Brasil, César Antonelli, segmento. Para já, igual os seres viventes, nós vamos levantar as mãos aqui, hein, César? Estamos dois aqui, unir aqui as asas para a gente estar juntos, né, na mesma direção, né, cobertos, né, juntos em coordenação. Aqui, segura aí as pontas, que aqui também estou aqui com ela levantada para nos unirmos, tá bem? Nessa conferência, irmãos, que tem se caracterizado, né, pela palavra profética, né, sempre, que é o início, e também por estarmos já a experimentar o livro de Apocalipse, né? Estamos na era do Apocalipse. E essa era do Apocalipse é muito crucial, né, que João ele viu, né? Eu não vou aqui falar de todas as mensagens, mas apenas realçar, né, alguns pontos e aplicações. Mas o João viu um trono, né? E nesse trono que vimos nessas mensagens anteriores está cheio de energia, porque Deus está lá nesse trono, né? Desse trono aqui, irmãos, é a fonte de toda a energia, né? E nesse trono tem muita coisa ali, né? Muitos fenômenos naturais. Tomamos aí esses dias atrás um verdadeiro banho de física, né? Relâmpagos, vozes, trovões, muitos fenômenos naturais, né? Isso aí é o que está lá no céu, né? E esses relâmpagos, vozes e trovões, como fala aqui em Apocalipse 4:5, tá certo? Essas coisas estão a acontecer lá. E diante do trono também ardem 7 tochas de fogo, né? Que são os 7 Espíritos de Deus. Então, irmãos, nós temos relâmpagos, né, com essas descargas elétricas, né, com muita potência, muita energia que está lá no nosso Deus, é um Deus energético, né? E ele quer também nos energizar, nos dinamizar. Por isso que quando esse relâmpago, né, vem aqui à Terra, é fogo, né? Fogo. Por isso que o nosso irmão Eza começou com a mensagem 1, dizendo, com base em Lucas 12:49, que o Senhor veio para lançar fogo, né, sobre a terra, e já estivesse a arder, né? Então, eu creio que não seria nada ruim nesse contexto, né, de fogo, né, aqui na terra, relâmpago no céu, fogo na terra. Não seria nada ruim a gente desejar para os irmãos que um raio possa cair na sua cabeça, né, na minha cabeça, nesse contexto, para poder o fogo, né, o fogo nos alcançar, né? Antes a gente dizia isso de maneira até maldosa, mas acho que agora, com base em Apocalipse, nós podemos desejar, né, que o raio caia, né, não para estourar os miolos, mas para queimar tudo aquilo que não é Deus, tá bem? E se o raio cair 2 vezes no mesmo lugar, também é bom. Desejo a todos aqui na Europa que o raio caia aqui na Europa e caia nas nossas cabeças, entendeu? Para que o fogo, né, venha nos queimar, venha nos iluminar. O fogo, irmãos, a gente vê o fogo sempre com esse lado, né, né, de iluminar. Ele vem também julgar, né? Tanto é que o Senhor se apresenta aqui em Apocalipse 1 como aquele que tem os 7 olhos como chama de fogo, né? Apocalipse 1:14. E o 15 diz que os pés deles são polidos, né? Porque foram refinados numa fornalha. Então, é fogo, irmãos, é fogo. E esse fogo estão nos 7 Espíritos de Deus. Está aí o versículo de Apocalipse 4:5. E já passo para Apocalipse 5:6, quando diz que no meio do trono, João também viu seres viventes, né, aqui, entre os anciãos de pé, e um cordeiro, né, E esse cordeiro, ele, como tendo sido morto, nós tivemos aí a mesa do Senhor, experiência do Senhor que morreu, né, como nosso cordeiro pascal.
E ele tinha 7 chifres, né, denotando o seu poder, né? Ele é poderoso, né? E também ele tem, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então, graças ao Senhor, que aqui tem um aspecto do fogo para iluminar, para julgar, para purificar, irmãos. O ouro muda o nosso estado, né? Eu creio que eu estava a falar há pouco, né, do nosso centro de obra. Eu senti, irmãos, que quando nós entramos nessa experiência centro de obras, o Senhor levantou toda essa situação também de pandemia como um fogo para nos purificar. E eu creio que o fogo ele muda a forma, né? Quem toca no fogo não é mais o mesmo, né? E ele também, quando entra, ele muda o nosso estado, né? Muda o nosso estado. E uma coisa que o Senhor quer mudar, o nosso estado, é sair do nosso estado de individualismo, né? Como a gente está vendo aí com os seres viventes, nosso estado de egoísta, pensando só nas nossas coisas, para ir para um estado de generosidade, um estado de abrir o coração e pensar nas coisas de Deus em primeiro lugar, porque das nossas, com certeza, Ele vai cuidar. Eu preciso muito da ajuda do fogo também agora, para eu ser mais devagar por causa dos intérpretes aí, senão eles vão sofrer muito comigo. E eu preciso ser mais pausado. Eu sinto que é uma luta comigo mesmo, viu, irmãos? Mas haja fogo. Então, esses 7 Espíritos de Deus, que está em Apocalipse 5, 6, eles foram enviados por toda a terra, irmãos. E aí é um ponto muito crucial, né? No céu está relâmpago, vozes, trovões, mas aqui na terra, o Senhor também tem os seus 7 Espíritos, né? Que está intensificado, está completo, né? Esse número 7 não é só denota uma intensidade, porque vivemos uma era de final de tempos, né? Mas é também um número completo, é uma completude, né? Está tudo completo da parte de Deus, e esse Espírito está enviado, né? Não só lá no Brasil, América do Sul, mas nas Américas, na África, na Ásia, e também a nós aqui na Europa. Você é um desses também que está aí agora com o Espírito no seu interior, né, para poder queimar, né, para poder ser esse que está quente, né? O Senhor, a gente já viu aqui também atrás, né, que o Senhor gosta de uma temperatura quente, né? O Senhor não gosta das coisas mornas, como era ali a igreja em Laodiceia, né? O Senhor quer nos quentes, né? E essa quentura, irmãos, tem tudo a ver também com o nosso amor ao Senhor, né? Por isso que aqui em Apocalipse 5, 6, ele é o Cordeiro. Ele é o Cordeiro de Deus, irmãos, porque ele quer infundir o amor em nós, para que nós possamos queimar agora pelas coisas dele. Quando nós temos esse amor, nós vamos ser, né? Nós vamos ser motivados. Nós vamos ser tocados pela sua natureza, que Deus é amor, mas para nós, irmãos, vai ser uma motivação agora, né, cooperarmos com o Senhor nessa terra. É o que Paulo falou para Timóteo, né, ali no 2 Timóteo 1,6, né, reaviva o dom que é em ti, ou a chama que é em ti. Acende a chama, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas Ele tem nos dado espírito de poder em primeiro lugar. Olha só o que está no trono de Deus, é muito poder, muita energia, né? Mas Ele também tem colocado em nós, e Ele quer colocar em nós, né, um espírito de amor também, de poder, de amor, né, e de moderação ou de equilíbrio, né? Então, o Senhor quer nos encher com a sua natureza, né, que é amor. Então, para isso, a gente viu, né, Ezequiel 1, o mover de Deus, os seres viventes a zigue-zaguear, a ir para um lado e para o outro, sempre à frente, né, com as rodas ali em Ezequiel 1. Eu não vou lá, porque senão eu não termino essa mensagem, tá bem? Mas o que eu quero dizer para os santos é que nessa palavra para a conferência europeia, irmãos, essa é uma palavra profética. Essa é uma palavra que vem do trono de Deus, por meio dos seus profetas. Começou com Esdras na sexta-feira,
passou pelo Pedro no sábado, teve o nosso irmão Josman e Joquismar no domingo, na segunda-feira teve o Alexandre, né? E o Tarek, né? E ontem também essa palavra para os casais, né? De muita importância, fundamental, de muita ajuda por meio do Solomon, nosso querido Mário. Então, queridos, o que eu quero lembrar para os irmãos é que essa palavra profética ela é dirigida a nós, porque o Espírito que está enviado por toda a terra, ele quer trazer essa palavra profética para que nós estejamos conectados com o Senhor, com o nosso Deus, que é toda essa fonte de energia, né? E nós possamos, né, por meio da palavra profética, ganhar essa direção, como o próprio Pedro, quando fala não vamos lá, né, por causa do tempo, 2 Pedro 1,19, diz que essa palavra profética é como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, ela brilha, né? Ou seja, ela ilumina, ela mostra a direção. Eu pedi ao Senhor que me desse uma experiência aqui na Bíblia, né, para a gente perceber a importância da palavra profética. E aí eu estava, tomara que dê certo, viu, irmãos? Mas eu estava me lembrar aqui de Lucas 24, né? Eu amo esse capítulo todo, né? Valeria a pena falar dele todo, irmãos, mas não vamos por causa do tempo. E eu estou com minha asa aqui ligada na do César, né? Então, vou ficar aqui apenas eu vou só dizer o contexto, né? O Senhor morreu, já tinha ressuscitado, e ali 2 discípulos saíram de Jerusalém, e eles estavam preocupados com as notícias e até discutiam. E eu até falo para os irmãos que nesses tempos hoje, onde não falta notícia ruim, onde não falta notícias preocupantes, notícias para causar ansiedade, não vale a pena a gente estar ligado nisso, queridos. Por isso que é importante a gente estar ligado na palavra profética. Não vale a pena, porque o final é discussão. Então, mesmo os discípulos, sendo seguidores do Senhor, eles estavam numa de preocupação, de discussão, tá bem? E eles estavam com os olhos impedidos até de ver as coisas, entendeu? Como deveriam, porque estavam preocupados. E o resultado disso é entristecimento, ficaram entristecidos. Isso está no versículo 17, tá? Então, onde eu quero chegar, irmãos, é que aqui o Senhor apareceu. O Senhor apareceu. Amém. O Senhor apareceu. O verbo de Deus, a palavra de Deus, aquele que é cheio de energia, aquele que é o Cordeiro de Deus, aquele que é cheio de amor. Ele hoje, nós vemos tempos, irmãos, de finais de tempos, e em finais de tempos, em tempos finais, nós precisamos daquela palavra que Paulo fala a Timóteo: graça, misericórdia e paz. Então, o Senhor, por ser cheio de misericórdia, cheio de amor, apareceu entre os seus discípulos e começou a conversar com ele. Eram 2 discípulos, né? E eles estavam a caminho de Emaús. Quando você sai de Jerusalém, que é em cima, Emaús é embaixo, é uma aldeia embaixo, é uma descida, é uma ladeira. Numa linguagem popular, é descer a ribanceira, entendeu? É ladeira abaixo, tá? Então, essa é a condição quando nós não estamos ligados, né, naquilo que o Senhor está a falar, na sua palavra. E o Senhor apareceu para eles, conversou com eles sobre as Escrituras, e aí eles pediram para o Senhor ficar. Toda vez que o Senhor aparece para nós, irmãos, é sempre bom a gente gastar tempo, não deixar ele embora logo. Vamos pedir para ele ficar mais um bocadinho, vamos pedir para ele ficar mais um tempo, vamos estender a comunhão, vamos orar mais, vamos dar esse tempo que o mundo quer usar com tantas coisas, vamos gastar com o nosso Senhor, né? É que o Senhor falou com eles, partiu o pão com eles, né? Aí no partir do pão eles abriram os olhos e viram que era o Senhor. Olha só, irmãos, no versículo 31. Aí no versículo 32, é esse ponto aqui que me deixa arder. Eu espero que todos vocês também possam arder, irmãos. Que a palavra possa arder no nosso coração. Então, Lucas 24, 32 diz assim:
E disseram um ao outro. E disseram um ao outro. Nós precisamos dizer um para o outro, irmãos. É isso que hoje é a palavra profética, né? Está vindo tanta abundância no nosso meio. Não é só para a gente ganhar um bom depósito, que isso é muito bom e deve ser, mas que nós possamos falar um ao outro. Né? Eles disseram assim, porventura, não nos ardia o coração, olha, não nos ardia o coração. Meu querido, se a palavra não arder em nosso coração, o nosso caminho vai ser ladeira abaixo. Se a palavra não entrar em nossa vida, o nosso casamento também não vai ladeira abaixo. Se a palavra do Senhor não entrar em nossa vida, as nossas finanças vai de ladeira abaixo. Então, toda a palavra profética que está a ser falada nestes últimos dias é porque nós estamos no tempo de Apocalipse. E o Senhor quer gerar vencedores, o Senhor quer gerar uma igreja vencedora, e nós estamos aqui na Europa para cooperar com isso. Então, a nossa reação deve partir do coração, fruto da palavra profética. É a palavra que o Senhor está a falar conosco nestes dias em abundância. E olhe, quando ardia o coração, quando ele, pelo caminho, é no nosso caminho, é no nosso dia a dia, é ao nós acordarmos, é ao nós trabalharmos, vamos lembrar, irmão, da palavra profética, da palavra que está a ser falada, a palavra do alimento diário, a palavra da leitura da Bíblia, né? E aqui continua, né? Ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha a Escritura, quando nos expunha as Escrituras. Quando nos expunha as Escrituras, é uma pergunta que fizeram um para o outro. E na mesma hora, o versículo a seguir, olha só a reação, irmãos, quando a gente tem a palavra profética, nós mudamos o nosso estado. Nós mudamos a nossa direção. E na mesma hora, o que é que aconteceu? Levantando-se, voltaram para Jerusalém. Nós precisamos voltar, irmãos, para onde as coisas acontecem, é onde Deus determinou que nós estivéssemos, ali na unidade, na unanimidade, junto com os irmãos. Não queira se isolar, não queira se separar. Nós já vimos que nessa era de Apocalipse, nós já temos um isolante que é entre o céu e a terra, que são essa camada refratária com muitos anjos caídos, né, ali para impedir que o Senhor venha para essa terra, mas nós também podemos ser um fator isolante. Por isso que nós precisamos hoje voltar para estar juntos em Jerusalém, né, os 12 e outros com ele. Então, nós precisamos ir para esse lugar da unidade, da unanimidade, da posição onde Deus pode falar e onde Deus quer fazer a sua obra, onde ele vai enviar vento tempestuoso para encher aqueles discípulos, para que eles possam sair e pregar o evangelho, irmãos. Então, com base nessa introdução da palavra profética, agora eu quero vamos caminhar aqui para Isaías 6, porque nós já falamos da questão de arder o coração. Agora aqui em Isaías 6, vamos ver, porque as coisas no céu estão a acontecer, mas elas precisam também chegar aqui à terra. É aqui na terra onde precisa as coisas acontecer e é onde Deus espera uma reação nossa. Por isso que ele apareceu para aqueles discípulos, eles reagiram, voltaram para Jerusalém, coração já ardente, né? Vamos aumentar a nossa temperatura, não vamos nos conformar com os sintomas da iniquidade, vamos aquecer o nosso coração com a palavra, irmãos. E aí, quando entra em Isaías 6, eu também aqui eu vou precisar de muito domínio próprio, muito fogo aqui, para eu não ficar seguro aqui, viu, César? Me ajuda aí em oração, demais irmãos também, porque esse capítulo abre, irmãos, o tema está no versículo 8, mas esse capítulo abre com um trono. A primeira coisa que Isaías viu, a primeira coisa que nós precisamos ver é o trono. A primeira coisa que nós precisamos ver é que há uma autoridade máxima nessa terra. E quem está assentado nesse trono, esse trono denota justiça, é alguém justo. Desde que o homem caiu,
o Senhor veio se relacionar com o homem, e até hoje é assim. Primeiro item, com base na sua justiça. Justiça, irmãos. Deus é justo, né? Por isso que lá em Gênesis 3, ele aparece, fechou o jardim ali, né? Com querubins, né? Denotando a glória, com a espada, né? Denotando ali a sua justiça, mas também essa espada era flamejante com fogo, denotando a sua santidade. Então, justiça, glória e santidade, irmãos, isso é o que está ali no trono, ao redor do trono. Quando você olha Apocalipse, você vê os querubins. Quando você vê aqui em Isaías, você vai ver agora serafins. Então, querubins denotando a glória do Senhor, serafins a santidade do Senhor. Então, Isaías viu o Senhor assentado no trono, não é? E no versículo 2, serafins estavam por cima dele, ó, cheio de santidade ali. É um ambiente de santidade, irmãos, que Deus é justo e Deus também é santo. E nós precisamos dessa santidade, irmãos, porque sem ela, ninguém vai ver o Senhor. Ninguém vai se encontrar com o Senhor desse jeito. Hoje o Senhor está a trabalhar em nós de maneira intensa, dessa maneira completa, porque Ele quer gerar em nós, em cada um de nós, um santo. E juntos, um povo santo. Igreja santa, né? Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, coisa semelhante, porém santa e sem defeito, né? Então, o Senhor está a fazer isso conosco aqui na Europa. No 3, olha só o que é que clamavam os serafins, né? Também tem aqui, irmãos, desculpa, no versículo 2, né? Tinha também em cima dele, tinha serafins com 6 asas, né? 2 cobria, 2 cobria os pés, 2 cobria 4 para cobrir e apenas 2 para voar, né? 6 asas, 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Isso aqui, irmãos, foi maravilhoso. Eu quero encorajar os santos a ouvirem as mensagens. Deixa eu dar uma pausinha aqui só para encorajar isso. Ouçam as mensagens, a número 1, a número 2, a número 3, a número 4, a de casais ontem. Ouçam, irmãos, porque essa traz muitos princípios para a nossa vida, né? E aqui, esses serafins já nos dão um princípio, o princípio da gente se esconder no Senhor, da gente não querer aparecer, né? Da gente estar ligado, da gente estar coordenados. São muitas lições preciosas, por isso eu indico aos irmãos, troquem o tempo de internet, toque tempo aí de outras coisas para ouvir as mensagens. São mensagens direcionadas para o continente europeu, para mim, para você, para todos nós aqui, irmãos. E esses serafins clamavam no versículo 3, santo, santo, santo é o Senhor. Amém. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Irmãos, proclamem na sua casa, irmãos, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Que maravilha, irmãos, ele é santo e ele deve ser santificado e ele deve ser glorificado. Ó Senhor, por isso que quando esses seres aqui, irmãos, eles só podem exultar, eles só podem ficar fora de si, eles estão ali inflamados, eles estão a arder. Né? Então, quando nós estamos nessa condição, nós vamos declarar, né, que o Senhor é santo, e várias vezes, né? E aí, irmãos, eu vou passar já para o versículo 5, né? Então, disse eu, agora vem a reação de Isaías. Essa reação de Isaías, ela é muito... Fiquei muito tocado, irmãos. Fiquei muito tocado com essa reação de Isaías, porque Isaías disse assim, disse eu. E isso aí é uma coisa que nós precisamos dizer. Pelo fato do Senhor ser santo, pelo fato do Senhor você estar sentado no trono, justo, santo, também cheio de amor, nós precisamos aprender a nos relacionar com Ele. Então, nós não podemos chegar de qualquer maneira. Não podemos chegar de qualquer maneira. Aqui, primeira coisa que Isaías viu, falou, ai de mim. Ele voltou-se para si e disse, ai de mim. Estou perdido, porque sou homem de lábios impuros.
impuros. Quando ele olha para o Senhor, vê a sua santidade, vê a sua glória, vê a sua justiça, ele diz, meu Deus, estou perdido. Ai de mim. Aí ele faz uma confissão, porque sou homem de lábios impuros. Também habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus viram rei, o Senhor dos exércitos. Irmãos, eu creio que isso para nós deve marcar-nos. Deve marcar-nos. Nós, né, somos pecaminosos, como nós vimos ontem nas casais, a língua venenosa, lábios impuros, os lábios muitas vezes que deveriam exaltar o Senhor, santo, santo, santo. Muitas vezes nós estamos aí na murmuração, né, como os israelitas no deserto, a atrair serpentes por murmurar, por reclamar da vida, por reclamar do nosso Senhor, reclamar da liderança, como no caso foi lá do povo no deserto, reclamar de Moisés, né? Então, irmãos, o Senhor envia algumas serpentes abrasadoras. Tá, já que vocês estão assim, então vou enviar umas serpentes abrasadoras para você sentir, né? Então, isso aí, irmãos, ainda é o amor do Senhor para que a gente possa reconhecer, puxa, eu sou de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e isso aí, irmão, o senhor sabe que o ambiente onde nós vivemos de fato no meio de uma geração pervertida e corrupta, como Paulo diz aos Filipenses, né? Mas também, irmãos, o Senhor é aquele, né? O Senhor é aquele que quer fazer algo em nós. Então, os serafins, no versículo 6, por causa do tempo, voou. Amém? O que eu quero ficar aqui impressionado, irmãos, e que todos nós possamos ficar, é que com a nossa reação aqui na Terra, ao confessar, ao reconhecer a nossa condição, ela faz com que surja uma reação nos céus. No trono de Deus, lá onde estão esses serafins, ali naquele ambiente de santidade, né? Voou um dos serafins para mim, no versículo 6, trazendo na mão a brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Vem lá do altar, vem lá, é de fogo de Deus, vem lá, irmãos, do trono de Deus. E aí ele vem no altar com uma tenaz, e o versículo 7, com essa brasa, irmãos, é por isso que é fogo, é tempo de fogo agora. É essa brasa, né, que vem tocar a minha boca, a sua boca, e dizer, e ao tocar a minha boca, a sua boca, diz assim, tocou seus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Toda vez que nós confessamos, toda vez que nós reconhecemos nossa condição, do altar do Senhor vai sair um serafim que vem com a finalidade de tirar a iniquidade de nós. Nós vivemos hoje num mundo de iniquidade, e é essa iniquidade que está a fazer com que o nosso amor se esfrie. É essa iniquidade que está a fazer com que a humanidade se esfrie por completo. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos, Mateus 24, 12. Mas é nessa condição, quando nós reconhecemos o Senhor, ele vem com a brasa viva do seu altar, para tirar essa iniquidade e fazer com que a nossa chama do amor possa ser aquecida, possa ser reavivada, possa ser renovada. Ó Senhor Jesus, ó Senhor, meus irmãos, haja fogo, viu? Haja fogo. E aí, irmãos, tocou Jolaba, a iniquidade foi tirada, perdoados os pecados. Muitas vezes nossos pecados não são perdoados, mas é por falta de confissão mesmo. A gente quer seguir, entendeu? Quer servir a Deus, mas sem tratar com essa questão do pecado, né? Então, a iniquidade foi tirada. Vamos cuidar hoje muito, irmãos, o iníquo, né? O mistério da iniquidade, como a gente está vendo em Tessalonicenses, ele já opera de forma forte, né? Com todo engano, com toda mentira. E esses sintomas da iniquidade, eu não vou lá por causa do tempo, eu já estou a me aproximar para entregar ao César, mas em 2 Timóteo 3, de 1 a 4, diz que os dias são difíceis. Nós vivemos em dias difíceis, mas aí os dias são difíceis não é porque essas coisas todas
aí acontecimentos e tal, tal, tal. Quando ele fala das coisas que são difíceis, ele diz, porque os homens serão. Aí ele dá 15 características como os homens são. A primeira delas são egoístas, individualistas. Eles primeiro amam a si, tá certo? Não estão a pensar nos outros, não estão a pensar no coletivo. Essa é a primeira condição para os dias serem ruins, porque cada um está a pensar em si, entendeu? E nesse grupo aí de 2 Timóteo 3, de 1 a 4, você vai ver o primeiro, os que amam a si. O segundo grupo são os que amam ao dinheiro, amam as riquezas dessa terra. Então, tudo isso é motivo para o coração esfriar, entendeu? Amar a si próprio, amar o dinheiro, né? É a raiz de todos os males, como também é falado em Timóteo. E, em terceiro lugar, ama os prazeres. Então, nós vivemos aí, nesse período agora aqui de confinamento, nesses dias, eu saí essa semana, né, que é uma segunda fase desse confinamento. A coisa que mais a gente vê são as pessoas desapercebidas, a ir para a rua simplesmente para poder agora gastar o que não fizeram no período de confinamento, para comer, beber, dar-se em casamento, se misturar de forma não santa, como o Senhor mostrou ontem na comunhão de casais, é apenas carne com carne, sem valorizar o matrimônio, sem saber a visão do matrimônio, sem obedecer os limites que o Senhor estabeleceu. Então, é uma vida sem vigilância, desapercebida, é os tempos de Noé, comer, beber e dar-se em casamento. Essa é a iniquidade que já opera, né? Mas graças a Deus que aqui tem um fogo que vem do altar para queimar esse vírus da iniquidade. Irmãos, contra a iniquidade, fogo, entendeu? Para aquecer o nosso coração. Então, aí agora o versículo 8, finalmente, depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia, agora purificado, agora santificado, agora com esses passos bem dados, o Senhor agora está preocupado com o que Ele quer fazer e o que Ele precisa fazer nessa terra, porque os 7 Espíritos foram enviados por toda a terra. Mas os 7 Espíritos não vão ficar aí a fazer as coisas nas nuvens. Os 7 Espíritos precisam encontrar em mim e você alguém que esteja nessa condição, entendeu? Que o Senhor vai perguntar assim, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Olha que pergunta, meu querido. O Senhor está perguntando, agora eu tenho uma necessidade, eu preciso levar agora esse evangelho, as boas novas para toda a terra, que é isso que o Senhor quer trazer para essa humanidade, as boas novas do evangelho, o fogo do evangelho, para que nós possamos estar, entendeu, energizados, né, dinamizados, né, inflamados. Então, ele diz, a quem enviarei, quem há de ir por nós? Né? Então, aqui está toda a trindade envolvida. Aí, meus queridos, depois de passar por esse processo, né, de purificação, de ser iluminado, de ser purificado, né, de receber aquela infusão, né, do fogo do altar, onde ali o coração passa a arder, aí o Isaías só tem uma coisa a dizer, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Nós não vamos olhar para um lado, ver quem é que vai. Simplesmente a minha e a sua reação é dizer, sou eu, Senhor. Eis-me aqui. Eis-me aqui na Europa. Eis-me aqui como parte desse exército. Eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade, né? Como o Senhor fala lá em Hebreus. Eis-me aqui, Senhor. Aí o Senhor vai dizer, vai e dize a esse povo no 9. Então, eu não vou avançar aqui, mas o fato é que Isaías precisava ir ao povo, e aquele povo era um povo duro, um povo de dura cerviz, é aquele povo que está a viver nesse mundo da iniquidade, né? Mas, irmãos, o Senhor sabe disso, e eu quero ser encorajado, e encorajar a vocês também, que o Senhor orou por isso. O Senhor orou por isso. Ele espera que nós sejamos agora esses enviados energizados, dinamizados. Eu não vou entrar agora em muitos detalhes, eu vou deixar para o César fazer mais aplicações aí, mas o fato é que em João 17, agora Evangelho de João 17, quando eu falei que o Senhor sabia onde nós
seríamos colocados, né? Como ele no versículo 14, ele orou assim: eu lhes tenho dado a sua palavra, a tua palavra. Irmão, o Senhor tem dado a palavra ou não tem para nós? Palavra profética em abundância, ele tem dado ou não para nós? Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou. Olha só, irmãos, isso é o contexto do mundo. O mundo os odiou porque eles não são do mundo. Nós já experimentamos a redenção, nós já experimentamos o Cordeiro, o sangue do Cordeiro, agora nós somos de Deus, somos comprados com precioso sangue, nós não somos deste mundo, por isso que o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Olha, o Senhor não é deste mundo, o Senhor veio do céu, e nós agora, irmãos, somos parte dessa entidade divina, maravilhosa, celestial. Aí o versículo 15 diz: não peço que os tires do mundo. Olha, irmão, vamos continuar a nossa vida normal aqui, nós não vamos sair. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. É isso que o Senhor está a fazer conosco, é nos guardar do iníquo, é nos guardar da iniquidade, é nos guardar das ciladas, é nos guardar do Covid, é nos guardar de tantas outras coisas, meus queridos. Eles não são do mundo, prossegue, né? No 16. Como também eu não sou, ele volta a repetir, isso é muito significativo quando o Senhor repete. Nem eles são, nem eu também. Aí o versículo 17, santifica-os na verdade. Oh, irmãos, essa verdade é a palavra que o Senhor está a ser falada, essa verdade é o evangelho que o Senhor está a trazer para nós toda semana. O Senhor está a falar verdadeiro, está a trazer para nós verdadeiro caminhão de boas novas. Cada acesso à mensagem do VPT, ao Life for All Europe, você vai ver lá que tem verdade. Essa verdade é para eu e você sermos santificados. Santificam na verdade. A tua palavra é a verdade. E essa palavra hoje, irmãos, ela está a nos santificar, a nos separar, trazer os elementos santos para a nossa vida, para o nosso viver. Porque o versículo a seguir, o 18, diz: assim como me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Agora sim, irmãos, fomos enviados. Eu e você estamos agora na condição de enviados. E enviados porque nós precisamos levar algo que o Senhor quer levar, quer que essa terra ouça. É o seu evangelho. Deus, no seu coração, ele tem um desejo, ele tem uma arde no coração dele, porque nós não fomos criados para a perdição. Nós fomos criados para a salvação, como diz em Tessalonicenses, né? Nós não fomos criados, irmão, para ir para o lago de fogo. O homem foi criado para experimentar essa salvação, tão grande salvação que o Senhor tem dado a nós. E aí eu quero lembrar aos irmãos que esse evangelho, irmãos, ele é o poder de Deus. Romanos 1,16. Esse evangelho é o poder de Deus. É aquela energia que vem de Deus. É todo aquele fogo, né, que chega aqui na terra para fazer arder o nosso coração. Esse é o poder de Deus que Romanos 1,16 diz: para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois do grego. Então, é para o judeu e é para o grego, que representa, né, as nações gentias, e é isso que o Senhor espera de nós, sejamos esses enviados. Né? Então, agora, Romanos 17. César, abana aí a asa que eu já vou lhe passar. Romanos 17. Eu só tenho aqui 2 minutinhos e alguma coisa, e eu quero finalizar aqui. Romanos 17. Aqui diz que coração se crê e com a boca confessa. Né? Um pouquinho aqui, logo ao iniciar o capítulo 10 de Romanos, né? O coração é importante e a boca também, né? E aí o versículo, irmãos, que eu quero enfatizar aqui, é o versículo 14. 14, quando ele diz assim: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Olha só, meus queridos. Como invocarão aquele em quem não creram? Precisa crer. Como crerão naquele de quem nada ouviram?
Então, hoje, por que o Senhor quer nos enviar, irmãos? Porque Ele quer que as pessoas ouçam. Ele quer que as pessoas ouçam essas boas novas, né? Deus deseja que todo homem seja salvo, né? Isso está em 1 Timóteo, não, 2 Timóteo 2,4, né? Deus deseja que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Então, isso é o que está no coração dele, salvar o homem. Ele já nos salvou e agora quer que nós sejamos esses enviados a salvar outros também. Mas é preciso, como crerão naquele de quem nada ouviram e como ouvirão se não há quem pregue? Eis-nos aqui agora, irmãos. Nós seremos agora os pregadores, os enviados, aqueles que vão levar vida para todos, espírito, vida para todo esse continente, fogo, né? Para que esse continente possa também receber, né? essa energia, esse poder, né? Que está em Deus, ele chegue agora à vida das pessoas e nós estamos aqui, irmãos, para ser um com o Senhor neste propósito. Jesus é o Senhor. César, avança aí, é contigo. Amém, santos? Amém. Jesus é o Senhor. Realmente o Grimaldi podia continuar voando, viu? Né? Aqui, graças a Deus, nós estamos com as asas conectadas, que onde um vai, ali é a frente. E nós seguimos, né? E graças ao Senhor, que nós estamos com todos nós com as asas ligadas, né? E sempre seguimos para frente, irmão, né? Graças ao Senhor, né? Nós estamos concluindo essa conferência da primavera 2021. Claro, nós tínhamos muitas expectativas de ter essa conferência presencial, mas não foi possível e nós estamos voando junto, irmão. Aonde quer que você esteja, nós estamos juntos, né? Mas eu quero fazer uma previsão do tempo. Então, hoje nós vamos começar com a previsão do tempo. Irmãos, a previsão do tempo para a primavera na Europa será quente. Aleluia, com muito fogo. E o verão será mais quente ainda. Aleluia. Né? Tá bem? Alguns dizem, né? Às vezes minhas filhas falam, em Londres eles esquecem do verão. Pula já da primavera para no outono, que esquece que existe verão. Acho que em Dublin também, né, Robson? Tem vários lugares que pensam que esquece, mas nós, irmãos, nós temos um fogo interior. É isso que, né, o irmão Grimaldi está falando hoje, e que nós vimos durante essas, vamos falar, hoje é a 6ª reunião, né, da nossa conferência. Em 5 reuniões, 4 mensagens, e mais ontem, né, esse momento maravilhoso do reunião para casais, onde também foi aquela chama, né, aquecendo, porque o nosso serviço não é um serviço isolado, nosso serviço é um serviço coletivo. E essa chama, né, esse fogo, foi na primeira reunião, o irmão Ezra já veio lançar fogo, né? Podia começar um pouco mais devagar, mas graças ao Senhor ele já lançou fogo. E mostrou para nós, irmãos, né, que esse fogo, a origem é nos céus. E hoje nós queremos concluir a conferência com essas aplicações. O que o Grimaldi fez, e agora essa conclusão, esses minutos aqui que eu tenho, é passar para você, irmãos, e também todos nós agarrarmos essas aplicações. Como eu vou viver, como eu vou comportar, qual é a minha atitude pós-conferência? Todas as pessoas estão falando como vai ser a nossa atitude pós-Covid, né? A pandemia, e agora, né? Sempre a expectativa. Mas eu te digo, irmãos, que nós temos uma expectativa a respeito do reino dos céus. E nós estamos nos preparando para entrar no reino. Por isso o Senhor está falando abundantemente. E eu queria já, aplicando as palavras, o Grimaldi mostrou para nós, né, Isaías 6.
Em Isaías 6 tem um chamamento, e ali aparece o serafim. O serafim aqui, Isaías viu os serafins com 6 asas. Em Ezequiel mostra os 4 seres viventes com 4 asas. Também tem os querubins com 4 asas. Depois se pergunta e pede para o irmão Alexandre, né, da Alemanha, explicar, né, o que é os seres viventes, 4 asas. E as asas, irmão, é uma coisa misteriosa. Essas seres viventes eram ligadas. Então, quando eles prosseguiam para frente, né, a frente era de todos. Né? Podia ser norte, sul, leste, oeste, qualquer direção que eles iam, eles estavam andando para frente, porque eles estavam conectados. Mas hoje eu queria, né, o querubim diz respeito à glória de Deus. Mas hoje nós vamos atentar ao serafim. Ao serafim aqui, ele fala da justiça e da santidade. E a santidade vem pelo fogo. O fogo, irmão, né? Podemos imaginar que ele tem 3 características. O fogo serve para iluminar. Né? Na época passada, o fogo era usado como para iluminar. Também o fogo é usado como fonte de calor. Né? E por fim, aqui a Bíblia fala que também ele usa, aqui como esse serafim fez, ele usa como para ter um poder, como dizia, para curar, para eliminar as bactérias, para eliminar as impurezas, para eliminar os pecados. Por isso que o fogo tem essas 3 características. E começando em Isaías, o irmão Grimaldi mostrou que quando ele vê a cena, ele fala, estou perdido. Irmão, normalmente, quando nós vimos uma cena do que Deus quer fazer, do propósito de Deus, a vontade de Deus, e vê como um fogo, você fala, e agora? Mas graças a Deus, irmão, esse serafim vem e toca na sua boca, toca nos seus lábios, para tornar os seus lábios puros, né? Graças a Deus, irmãos, a palavra que está chegando para nós, ela está vindo como um fogo, e esse fogo é para nos purificar. Mas eu queria mostrar, né, nesse tempo, aplicar essa palavra do fogo, que nós vimos que esse fogo que vem dos céus é resultado, né, o Ezra falou que é o resultado de um raio, né, se tornou um relâmpago, e isso, quando chega na terra, é fogo. Nós sabemos que quem veio à terra é o nosso Senhor Jesus. Então eu quero pegar um exemplo do Velho Testamento, que é a pessoa de Moisés, né? E que também a sua vida e a sua história está relacionada com fogo nessa terra, né? Eu não vou abordar, né, o que o Grimaldi já falou, que nós estamos realmente, de fato, vivendo a era do Apocalipse, e a era do Apocalipse, ele fala que abriu ali e ele viu 7 tochas, né? Até o Alexandre compartilhou, né? E o Tarek reforçou a respeito dessas tochas, 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus que estão por toda a terra. Ó Senhor Jesus, que esse fogo, irmão, né, que chegou até nós, que é o próprio Cristo, né, o próprio Jesus, porque antes nos céus, né, nos céus era impossível você chegar. Até o Grimaldi falou que um raio caia na sua cabeça, né? Mas é melhor um fogo, né? Um fogo para te aquecer, um fogo para te iluminar e o fogo para purificar. Então vamos ver um trecho de Êxodo 3, até, né, os irmãos cobriram isso nas mensagens. Ele fala assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Miriam, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Eu queria fazer uma parada aqui nesse já primeiro versículo. Vocês sabem a história de Moisés? A maioria dos irmãos aqui conhece que ele foi separado
desde o seu nascimento, foi protegido por Deus. Depois, ele foi tirado das águas, né, pela filha de Faraó. Viveu, né, entre os egípcios, claro, um período com a sua mãe, que mostrou a sua origem, e ele não esqueceu da sua origem, por mais que tenha tomado toda a ciência, né, toda a cultura do Egito, e até a gente sempre encoraja nossos jovens, vocês precisam, dentro do possível, estudar, ganhar toda a ciência do Egito, ganhar todo o conhecimento, mas nunca esqueça da sua origem, porque você é povo de Deus, né? Não sei quanto tempo, né? Se foram 5 anos, né? 3 anos, 7 anos, que a mãe de Moisés teve a oportunidade. Por isso que também é importante, irmãos, principalmente as irmãs e mães, cuidem bem, né, dessa faixa, desse período da vida dos seus filhos, né? Essa infância, e coloca em cada um deles que eles são parte do povo de Deus. E Moisés reconheceu isso. E quando tinha 40 anos, ele falou, poxa, eu sou povo de Deus, eu vou ajudar o povo de Deus, eu vou tirar o povo de Deus dessa situação, 40 anos, cheio de poder, cheio de vigor, né? Como recém-saindo da universidade, agora eu vou fazer acontecer. Chegou lá, o máximo que, quando você confia em você mesmo, irmãos, né, principalmente os jovens, o máximo que você consegue fazer é cometer um assassinato. O melhor, e você pensa que escondeu, escondeu, ninguém viu, tá todo mundo vendo, irmão. Às vezes você imagina, né? E o que aconteceu com ele? Fugiu. A pessoa formada, né, com toda a ciência, com toda a cultura, o que ele fez? Fugiu para o deserto. E aí passa, talvez, né, chegou no deserto, primeiro ano ainda se preocupa, eu sou povo de Deus, né? E o que eu vim parar aqui? 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. O irmão Dom sempre contava para nós que depois de 40 anos cuidando de ovelha, rebanho, né? E o rebanho nem dele era, irmão, em 40 anos ele não conseguiu nem ter o seu próprio rebanho, né? Ainda cuidava do rebanho do sogro, olha que... Então, nunca imagine que você é forte e corajoso e poderoso, mas Deus não se esquece, irmãos. Você até pode ter esquecido o propósito do seu chamamento. Às vezes nós vamos, né? Chegamos na Europa com todo o gás, com aquela energia, agora eu vou fazer acontecer. Deixa comigo, vocês não sabem quem eu sou, né? Eu faço isso, eu faço aquilo. Chegou lá, o máximo que aconteceu, fugiu. Fugiu para o deserto e foi cuidar de rebanho. Mas eu te digo, né? E o Senhor sempre não se esquece de você. Esse mesmo Deus que deixou Moisés passar 40 anos, eu não sei quantos anos você está assim, cuidando do seu rebanho, mas eu te digo que existe o versículo 2 na sua vida. Êxodo capítulo 3, versículo 2 diz: apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Essa sarça, nós temos falado, até falei para os jovens, né? E os irmãos aqui também têm comentado, essa sarça é como um espinheiro. Não vale nada. Mas o que chamou a atenção, se eu aqui no deserto, várias vezes não tinha, espinheiro não pegava fogo, claro, baixa umidade, né? Uma faísca, pegava fogo e a sarça logo consumia. Mas aquele fato, naquele momento, é que o fogo veio e usou não a sarça como combustível. Nós sabemos que a sarça, o espinheiro, somos eu e você. E o que chama a atenção aqui é que o fogo veio e o fogo continuava a queimar, mas a sarça não se queimou.
E aí o Moisés falou, eu vou lá. Irmãos, que você, nesses dias, através de tantas palavras que Deus tem nos dado, veja que um milagre está acontecendo. Nós estamos no meio de uma pandemia. Eu espero que estejamos já no final, pelo menos iniciar o final da pandemia, mas pouco importa, irmão. O que importa é que existe um fogo. E esse fogo está em você. Ele queima, mas não te destrói. Essa é lançar fogo sobre a terra. Aí, continua o versículo 3, né? Fala, Moisés foi ver. Versículo 4 fala assim: vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés, ó Senhor Jesus. É isso que Deus está fazendo. Eu sinto, irmão, nesse momento, né? 2021, primavera de 2021, Deus tem um chamamento especial para todos na Europa. Ele está chamando o seu nome nesse momento. Ele está chamando do meio do fogo. Ele fala, né? Não mais como a frieza do coração, a apatia que pega tantas pessoas. Não aquele torpor para a vida pecaminosa, mas nós aqui estamos resgatando o fogo do Espírito Santo. Que Deus chame você nesse momento, irmão. Que Deus... Mas você fala, mas agora que depois de 40 anos, agora que eu já estou estabelecido aqui, tenho mulher, filhos, mas é nesse momento, irmão. Eu não sei qual é a sua situação, onde você está. Eu só sei que Deus, no meio do fogo, chama você. Então, a primeira situação que eu queria despertar, irmão, é que Deus está chamando no meio do fogo. Um chamamento individual. E para isso, né, aí o Senhor mostra quem Ele é e vem... versículo 10, né? Tem toda essa sequência, depois você pode ler com cuidado, né? Ele fala assim: vem agora, irmãos, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel. Aí vão perguntar quem, né? Aí Deus aí ele fica em dúvida, mas Senhor, né? Que é isso, né? Como vão crer, né? E o Senhor aparece e se mostra para ele no versículo 14. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirá aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós outros. Irmão, você acha que é possível pregar o evangelho na Europa? Você acha que é possível despertar as pessoas, libertá-las da escravidão que o faraó tem imposto? Irmão, por você é impossível, mas recorde-se que aquele que está no meio da sarça, como fogo, está falando a você que eu sou. Ele é. O Senhor, o poderoso eu sou, que está te chamando e que está te enviando. Não somos nós, irmão, né? Não é nem nossos irmãos líderes, mas o próprio eu sou precisa sempre aparecer para você. E o que você vai fazer, né? Aí eu gosto muito desse versículo, capítulo 5, versículo 1, no finalzinho, quando Moisés e Arão falam com o faraó, fala assim: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Irmão, vamos celebrar uma festa. Aleluia, né? O nosso objetivo na Europa, irmão, não é lamentação, não é choro, não é tristeza, né? Não é desânimo, é festa. Aleluia. Senhor Jesus, né? E a nossa festa, irmão, é cheia de fogo, cheia do Espírito Santo. Mas o chamamento, irmão, esse fogo não é só individual. Isso que eu queria fazer essas 3 colocações. Primeiro, o fogo para um chamamento é individual, mas para a condução ele é coletivo, como nós vemos em Êxodo 13,
Senhor Jesus. Êxodo 13, versículo 21. Quando o povo saiu, irmãos, né, diz assim, o Senhor ia adiante deles, durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Irmão, o fogo aqui também nos dá direção, né? Se você começa a ficar frio, você perde a direção. Você perdeu o fogo, irmão. Quando apagou o fogo em você, você já não sabe mais para onde vai. Como diz, se você não sabe para onde vai, né? Como diz, qualquer caminho serve. Nós sabemos para onde vamos. Porque durante o dia tem uma nuvem dirigindo. Durante a noite tem uma coluna de fogo te iluminando. Continue junto, irmão, com o povo de Deus, junto com os irmãos. E por fim, irmão, né, nessa experiência de Moisés, tem a experiência, podemos assim, marcante na vida dele, que é onde ele recebe toda a revelação de Deus, que é o momento de Êxodo 19. Aqui é praticamente a mesma situação que João passou lá em Apocalipse 4, né? Quando ele viu aqui que ele foi tomado, né? Abriu uma porta, mais do que uma porta, e João viu o trono de Deus. Aqui em Êxodo 19 é como se Moisés também tivesse sido tomado. Veja o versículo, Êxodo 19, versículo 16. Fala assim, ao amanhecer do terceiro dia, houve o quê? Trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E versículo 18, todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. Ó Senhor Jesus. Irmão, que essa seja a nossa experiência. Aqui é um momento sublime, onde não só o que está acontecendo conosco hoje, não só um chamamento pessoal, não só uma direção e o cuidado protetor de Deus, mas hoje Deus está revelando os seus mistérios, revelando a sua economia. Para Moisés era o que era a economia do Velho Testamento. Ele mostrou, ele chamou Moisés, ali teve uma íntima comunhão com Moisés. Aquele lugar, irmão, era trovões, né? Relâmpagos, fogo, né? Tudo fumegante, irmão. Aí, porque Deus estava lá. Onde está Deus? O fogo está quente. E ali tem a revelação. As palavras que você tem recebido, as palavras que eu tenho recebido, irmão, são palavras... Senhor Jesus, o tempo está passando, né? São palavras proféticas. E essas palavras nos ajudam a queimar pelo Senhor. Isso nos leva a amar, pregar o Evangelho, né? E nesse momento, eu queria fazer essa aplicação. Moisés foi chamado para quê, irmão? Primeiro, ele tem um encontro com Deus. O seu encontro com Deus lhe deu uma missão. A missão é resgatar o povo da tirania de Faraó. Mais do que isso, além de resgatar, nós precisamos sair, irmão. Nós precisamos ir atrás das pessoas. Nós precisamos libertar as pessoas que estão debaixo do cativeiro, para que elas saibam que servir ao Senhor, viver para o Senhor é uma festa, ainda que estejamos vivendo e caminhando no deserto. Por fim, você recebe toda a revelação do propósito de Deus para esse povo, propósito de Deus para a sua vida e, por fim, reinar com o Senhor. Então, eu queria, irmão, não desanime. O que você tem é muito maior. O que Deus confiou a você é muito maior do que qualquer pessoa possa ter, né? Esse é o Filho de Deus. E o segundo exemplo, irmão, que eu quero trazer, puxar, é o exemplo do próprio apóstolo Paulo, né? Nesses minutos finais aí, 10 minutinhos,
eu queria mostrar, né, para vocês que Paulo também, né, também teve essa mesma experiência. Além de João, claro, em Apocalipse, mas Paulo fala que ele foi arrebatado, né, em 2 Coríntios, é isso? 2 Coríntios 12, né? Ele fala assim, de 2 a 4, fala: eu conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Esse Paulo, irmão, foi um dos que foi tomado. Também teve a revelação dos céus. Quando o Tarek compartilhou, ele falou de Paulo, o início da sua vida, por isso que eu não vou abordar o início da vida de Paulo, mas em Atos 9, ele fala que, né, o Tarek falou que caiu um raio no Paulo, né? Ali fala que veio uma luz, né, muito forte, mais forte, na Atos 9, mais forte do que o sol. Brilhou e falou com ele. Esse é o primeiro encontro. Mas Paulo, a vida toda, foi controlada por esse fogo que estava nele. Ele podia pregar o evangelho, sair para as pessoas, sair anunciando esse fogo onde quer que ele estivesse. E depois ele continuou, né, Paulo, o Tarek avançou um pouquinho e falou, eu só queria comentar rápido, em Atos 16, um capítulo tão que a gente tira tanta coisa dali, e eu só queria abordar a experiência de Paulo com um carcereiro. Até brinquei, né? Eu não acho, né, que carcereiro naquela época fosse bem educado, né? Claro, o Grimaldi vem da origem da polícia, mas ele era mais bem educado. Não era desse tipo aqui que eu acho que direitos humanos não se falava 2000 anos atrás, entendeu? Ele não foi com aquela finese, né? Falar, Paulo, né? Por favor, estique a perna aqui que eu vou passar corrente. Né? Me dá a mão aí, né? Estende o braço. Não foi, para mim não foi assim, né? Foi um pouco mais grosseiro. Você vai ver no fim Atos 22, 23, quando a guarda, os romanos pegam Paulo, ele bate primeiro para depois perguntar. Né? Então, esse carcereiro, né? Esse carcereiro prendeu a Paulo. Prendeu Paulo e Silas, nós sabemos. E estava de noite, estava escuro. Eu fiquei questionando aqui. Poxa, Paulo dentro da prisão, estava no tronco. E chega um momento, o que acontece? Houve um terremoto, você sabe a história, né? Eu não preciso ler. Eu só vou comentar. E ele fala assim, que houve um terremoto, eles estavam cantando louvores, né, por volta da meia-noite, e houve, o carcereiro viu o quê? Terremoto, as cadeias se abriram, aí ele puxou da espada e ia suicidar. Eu sempre tenho comentado assim, às vezes, irmãos, né, vocês estão aí, vocês pensam que vocês estão em uma situação pior. Ah, meu chefe, né, o que toma conta de mim, ele está numa vida boa, tem o carro do ano, né, uma BMW, né, um Land Rover, né, e eu aqui andando, né, num carrinho, outros de transporte público, de metrô. O bom seria ele. Mas, irmãos, quando vem uma tribulação, as pessoas não têm luz para decidir o que fazer. A primeira coisa que elas pensam em fazer é se suicidar. Ó Senhor Jesus, nós estamos aqui passando pela pandemia. Quantas pessoas ao seu redor não tiveram esse pensamento? Por quê?
não sabe o que vai acontecer, né? Será que a vacina vai funcionar? Será que esse vírus não vai terminar? Será que eu nunca mais vou poder ter a minha vida? Mas, naquele momento, quem tinha luz, eu até falo, é estranho, o prisioneiro tinha luz, o prisioneiro conseguiu ver o que o carcereiro ia fazer, e o carcereiro não conseguia, porque a luz não estava do lado de fora, a luz está do lado de dentro. Irmãos, que você, na Europa, aonde quer que você esteja, você, mesmo imaginando, estou em sofrimento, estou impossibilitado, eu não consigo, eu não posso fazer mais nada. Irmão, você tem a luz. E você vê a situação das pessoas de fora. Foi essa a atitude de Paulo. Mas aqui ele ainda saiu, né? Só fiz esse pequeno comentário. Ele saiu. Mas eu queria gastar os minutos finais mostrando para vocês, irmão, qual o final da vida de Paulo. Ele foi para Jerusalém, foi preso, foi espancado. Ficou 2 anos preso em Cesareia. E o que ele ficou fazendo em Cesareia? Lamentando. Ó vida, né? Ó azar, onde eu fui parar? Não foi isso, irmão. Porque ele tinha o fogo dentro dele. Aparecia né? Teve chance de ir para o Sinédrio falar, ele ia lá, falava da ressurreição. Foi esbofeteado? Foi. Ele tinha chance de falar com o comandante romano? Lá estava Paulo falando. Ele tinha os governadores, Festo, Félix, ele ia lá, falava. Deu chance, esse homem tinha o fogo dentro dele. Por isso que eu queria deixar essa observação para você, meus irmãos, né, minhas irmãs. Eu só posso falar o evangelho quando a minha vida estiver boa. Quando o saldo do banco estiver lá em cima. Quando eu estiver no conforto, na tranquilidade. Não era assim. Quando tem fogo, não importa aonde você esteja. Até ele falou até para o rei. E era essa a missão de um enviado. Ele falou, pelo que, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Eu recebi essa luz. E essa luz, como esse fogo queimando na minha vida, desde a minha juventude até o final, não importa a situação que eu esteja atravessando, é esse que eu quero despertar em cada irmão, cada irmã, talvez até alguns que não estão aqui, irmão. Nós precisamos lembrar dos demais irmãos que ainda nem conseguem assistir uma reunião online, nem conseguem entrar no Zoom, talvez eles tenham dificuldade. Mas você e eu estamos ouvindo. Vamos ajudar os nossos amados santos. Vamos despertar. E aquelas pessoas que não conhecem o Senhor. Ó Senhor Jesus. Mas depois de dar esse testemunho, a vida dele melhorou. Ele foi para Roma. E na viagem ainda fala, poxa, o cara ainda estava na prisão, vai viajar. O barco afunda. Como diz o Ezra, negócio ruim andar com Paulo. Aí ele escapou do naufrágio, a víbora pegou na mão dele, vai morrer. Esse cara aí. Ele parou de anunciar o evangelho? Não parou de anunciar o evangelho. Foi levado para Roma. Graças ao Senhor que em Roma ele teve a prisão domiciliar, né? Ele pôde ali não só cuidar da igreja em Roma, não só falar o evangelho, e até termina Atos, né? O livro de Atos termina que ele estava na sua casa, que alugara, falando do reino de Deus. Mas Atos, você sabe, não terminou. Porque o Atos continua comigo e continua com você. Mas mesmo a vida de Paulo não terminou. Depois desses 2 anos pregando, ele pregou para a guarda, né? Encostou fogo neles, né? Chegou Onésimo, um escravo e ainda, né? Fujão, pregou o evangelho para ele. Teve tempo de escrever as epístolas, supriu as igrejas. Irmãos, nós precisamos suprir aos santos, suprir as igrejas, pregando o evangelho. Mas o tempo da prisão domiciliar acabou. Graças a Deus.
ele teve chance de sair. O que ele foi fazer? Tirar umas férias. Eu estou precisando de umas férias agora. Depois dessa pandemia, né, eu vou para, né, onde é que está? A beira-mar, né, uma praia muito tranquila, não muito fria, né? Bom, um Algarve, né? Ali, né, Portimão, né? Não, irmãos. Ele foi visitar as igrejas. Irmão, está chegando a hora da gente sair, aleluia! Né? Se você não pode viajar ainda, talvez você possa ir na casa de um irmão. Talvez você possa fazer reunião com 2 pessoas. Talvez com 4. Possivelmente 6. Que tal 8? Irmão, esse é o sentimento do apóstolo por causa do evangelho. E por fim, irmão, para terminar, né? Vamos lá para os últimos momentos da vida de Paulo, tá, em Timóteo. É isso, meus últimos 2 minutos, né? Senhor Jesus, quando ele fala essa nossa sequência, irmão, sobre o fogo, relâmpagos, né? Ele fala assim, aquela sequência, né, que nós amamos muito, quando ele fala assim, ó, quanto a mim, de 2 Timóteo 4, de 6 a 8. Não sei se eu estou judiando muito dos intérpretes. Quanto a mim, estou já oferecido por libação. O tempo da minha partida é chegada. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Irmão, essa é a missão de alguém que está eletrizado, né? Alguém que recebeu a energia do alto, alguém que está queimando um ao outro. E ele falou para Timóteo nesse capítulo, fala, prega a palavra, quer seja oportuno, quer não seja oportuno. Ele cumpre o teu ministério de evangelista. Mas ele também fala assim, olha, Timóteo, eu queria falar 2 palavras, uma para jovem. Ele falou, procura vir ter comigo depressa. Jovens, né? Que Deus possa contar com vocês aí na Europa. Que vocês rapidamente reajam à palavra. E vamos estar junto com as palavras do apóstolo, com as palavras, e praticando essas palavras. Venha estar comigo. Mas não venha sozinho, não. Toma consigo Marcos. Eu queria falar uma palavra sobre Marcos. Talvez alguns de vocês, irmãos, serviram no início. Talvez foram ofendidos. Ou mesmo, aqui Paulo falou, eu não quero mais esse João Marcos. Né? Ele, na primeira viagem, na primeira prova, foi embora. Agora Paulo fala, ele me é útil. Paulo se arrependeu. E você, jovem, que talvez tenha sido ofendido por algum irmão, está disposto a voltar e servir juntamente com esses mesmos irmãos? É isso que eu queria deixar. Vamos nos levantar, irmão. Estamos em outro tempo. Vamos ter um coração aberto, né, para trabalhar junto, voar junto, não querendo aparecer, mas cubra, né, como aquelas asas. E encerrando, ele fala assim, ó, o Grimaldi até leu, né? Por essa razão, pois te admoesto que reavive o dom de Deus. Você já imaginou? Aumenta a chama, aumenta o seu fogo. Alguém que está prestes a ser martirizado, prestes a dar sua vida pelo Senhor, está preocupado com os que vão ficar. Que eles não apaguem o fogo. Nosso desejo, irmãos, vocês todos, jovens, não é só o exército jovens, né? Mas nós que temos servido ao Senhor, é tempo de fazer com que o fogo aumente. Vamos? Aleluia, vamos? Né? Vamos junto?
né? Fazer com que essa tocha queime, porque Deus não tem dado espírito de covardia. É tempo de sair. Se Deus te chamou para servir na comportagem dinâmica, saia. Se Deus te chamou para pregar evangelho, prega o evangelho. Se Deus te chamou para cuidar da igreja, cuidar bem, até um exemplo, cuidar das crianças, cuide bem das crianças. Se Deus te chamou para cuidar dos casais, cuide bem dos casais, mas não com espírito de covardia, não um espírito de ficar a vida inteira no sofá. É tempo de levantar, irmão, porque Deus tem dado espírito de poder, amor e moderação. Essa palavra moderação, o irmão tem falado que é o equilíbrio. Nós precisamos ter bastante poder, mas ter muito amor para com todos. Irmãos, que o fogo queime, né? Em todos os países da Europa. Que você seja incentivado, aonde quer que você vá, pregue o evangelho, quer seja oportuno ou não. Né? Se Deus te chamou para sair, para fazer a comportagem dinâmica, dando sua vida, para isso saia. Se Deus te chamou para você trabalhar, mas continue pregando o evangelho. Você tem seus amigos, colegas de trabalho, as mesmas pessoas ao seu redor. Se Deus te chamou, né? Independente do serviço que você faça, esteja queimando pelo Senhor e encoraje outros a queimar, né? Essa é a minha porção, 7 horas e, né? Aqui é 7h33, né? Quero entregar, né, a reunião para, acho que é o Josman, e ele conduz, né? Que Deus abençoe vocês, irmão, que o fogo queime de casa em casa, né? Aleluia! Quando Moisés falou para o povo, olha, chegou a Páscoa, nós passamos, né? Chegou o dia do julgamento passar, vamos comer o cordeiro, mas como? Sandália no pé, cajado na mão, cinto apertado. Não vamos comer na folga, né? Vamos nos alimentar, mas vamos preparar para sair. Estamos nos preparando para encontrarmos com o Senhor. Aleluia, Jesus é o Senhor.